Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Amando Brasil. Uma data, um horário que nós escolhemos, através do nosso livre-arbítrio, iniciar a nossa semana conectados com as energias mais elevadas de amor e de fé. Vamos inspirar e expirar, mantendo o nosso pensamento elevado, as mais altas frequências e as mais altas vibrações. Que nós possamos nos conectar com a nossa essência divina. Que nós possamos sentir a presença de Deus no nosso coração. Que nós possamos ouvir a sua voz e perceber nos pequenos detalhes do nosso dia o cuidado que Ele tem conosco. Todos nós possamos, reunidos aqui, pedir humildemente a presença de Deus aqui conosco, tocando os nossos corações, trazendo uma mensagem inspiradora, fortaleça a nossa fé. E sabemos que cada um de nós aqui está assumindo a sua montanha, carregando a sua cruz. Sabemos também que Deus não dá a cada um de nós o fardo maior do que aquele que podemos carregar. Que quando somos exprimidas pela vida, logo ali na frente nós vamos viver a grande transformação. A grande transformação que Ele tem para as nossas vidas. Assim como a borboleta, para sair do casulo, precisa passar por um orifício estreito, porque aquela passagem dá força, faz com que ela possa estar conectada ao seu fluido vital. Confere força para voar. Imagina se você estivesse ali observando a borboleta querendo sair do seu casulo. E ingenuamente você fosse abrir esse orifício para facilitar a sua saída. Na boa intenção de querer ajudá-la, de querer facilitar a sua passagem para esse mundo, você estaria tirando dela ali a maior força, a força que ela precisaria para ser capaz de voar pelo resto da sua vida. Então, no dia de hoje, nós sejamos ungidos com a graça da força, da esperança, da fé, sabendo que os nossos companheiros, os nossos casulos, estão aí somente para nos fortalecer e para proporcionar a grande transformação necessária em nossa vida. Aquela que será fonte de inspiração para que tantas outras pessoas continuem a sua jornada com fé, com esperança, sabendo que a todo momento nós estamos sendo cuidados e guiados por Deus. Se você quer sentir a presença dele, se você quer perceber, peça que ele se manifeste na tua vida. Peça que ele te dê um sinal da presença. E você sentirá no teu coração a alegria de saber que quem cuida de você não dorme. Por isso, ânimo, coragem, fé, esperança. Esse é o banquete que está nos sendo ofertado hoje, aqui nessa manhã de segunda-feira. Nós possamos nos servir desse banquete da vida
escolhendo aquilo que nos nutre, que nos eleva e que nos edifica. O banquete do amor. E devagarinho, você vai voltando para cá, trazendo o seu motivo de gratidão. E compartilhando aqui no chat. Compartilha aqui com esse grupo o motivo de gratidão da sua semana, que está começando agora, neste momento. Vamos iniciar a nossa semana com sentimentos elevados. Isso. Todos vamos começando, vamos compartilhando. Deixa eu ver se o Claudinei já está aqui. Aí. Então, Claudinei, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelo teu servir, por você estar aqui conosco, estar com você. Palavra de hoje. Bom dia, tudo bem com todos aí? Espero que sim. Começando mais uma semana, né? E aquilo que eu preparei hoje para a gente conversar um pouquinho, ou para a gente meditar um pouco, a gente poderia ficar aqui falando, acho que o dia inteiro, né? É, até porque acho que todo mundo passa por isso, né? Quem nunca passou na vida ou imaginou que a vida era uma gangorra, né? É altos e baixos. A gente vive sempre nessa gangorra em que às vezes a gente está feliz, a gente está bem, às vezes a gente está desanimado ou triste, enfim, né? Quantas vezes a gente chegou no mês de dezembro ali, final de dezembro, a gente sempre faz propósitos, coloca a nossa vida para pensar e refletir do que foi o ano, né? Ah, tive um ano incrível, não, tive um ano para esquecer, né? Ou então, às vezes até uma semana, né? Tive uma semana fantástica, ou deixa eu rebobinar minha fita porque eu quero começar a semana de novo. Ou às vezes no próprio dia, né? A gente passou um dia difícil, chegou à noite, nossa, foi um dia complicado, né? Mas a gente quer ter a sensação de dever cumprido. Ou a gente olhar para trás e viu, nossa, eu queria mudar esse dia também, né? Muitas vezes assim, e eu creio nisso, que é nas adversidades que a gente cresce, é nas dificuldades que a gente se alavanca, né? Mesmo que às vezes a gente tenha uma semana difícil, a gente realmente precisa ter forças para tomar decisões e mudarmos a nossa vida, né? Mudarmos a nossa vida através dessas atitudes e desses momentos difíceis que a gente vê. Eu gosto muito das experiências práticas e nesse fim de semana eu vivi um momento muito parecido com o que eu estou falando e acho que por isso que eu pensei muito em compartilhar com vocês sobre isso. Uma das coisas que eu trabalho é com drones, né? E eu tinha um drone já mais antigo e comprei um drone novo mais ou menos uns 6 meses. E, para resumir a história, eu caí com esse drone no sábado de tarde. Final da tarde, fazendo um trabalho, caiu o drone. E eu pensei, meu Deus, o que aconteceu, né? Nossa, como é que pode ter acontecido isso? Enfim, aquela coisa toda, você chateado e triste. Mas aí começaram a acontecer algumas coisas que eu comecei a pensar, bom, eu preciso tirar lições positivas disso. Por quê? Primeiro, eu queria ter vendido meu drone velho e não vendi. Ou seja, eu tenho trabalho hoje, tenho trabalho amanhã com ele, eu não vou precisar alugar nenhum outro nem gastar dinheiro com isso, né? Segundo, acabei reencontrando duas pessoas que fazia muito tempo que eu não via. Isso aconteceu numa outra cidade. E essas pessoas estão me ajudando a tentar reencontrar o equipamento. Então, foram pequenas coisas que vão acontecendo que a gente começa a ver, poxa, por que será que aconteceu isso? A gente fica naquele primeiro momento chateado, né? No primeiro momento a gente fica pensativo, será, por que me aconteceu uma situação dessas numa coisa que eu queria tanto, né? E aí a gente vai olhando e observando o que a gente pode fazer para poder tirar lições positivas sobre isso, né? E essa semana, uma das coisas que eu vou querer passar para vocês é justamente de que a gente olhar as coisas boas nos momentos difíceis, né? Porque isso vai dar uma guinada na vida da gente. A partir do momento que os pensamentos começarem a se transformar e a gente usar aquilo que é negativo de uma forma positiva, isso vai começar a mudar na nossa vida, nossa postura, nossa atitude, né?
Isso vai dar realmente uma virada de chave para a gente poder entender um pouco desse processo de mudança, né, na nossa vida, num pensamento positivo, diante dessas situações difíceis e bem complicadas, tá? Mas para isso eu penso que a gente precisa de 3 coisas bem importantes. Primeiro, postura, né? Não dá para a gente mudar muito das coisas à nossa volta, a gente não consegue mudar, mas a postura, nossa postura, a gente consegue mudar sim, né? A história que eu mais gosto na Bíblia é de José, José do Egito, né? E José, antes de ser governador do Egito, de ser um dos maiores governantes do Egito, ele foi o melhor dentro da prisão. José foi preso porque ele não quis se envolver com uma mulher do seu chefe, e ela mentiu para ele, e o chefe prendeu, e ele na prisão foi o melhor, né, que ele poderia ser dentro da prisão. Então, antes disso, ele mudou sua postura onde ele estava, como ele era onde ele estava, né? A história de Jacó também, Jacó foi o maior enganador que a Bíblia teve, né? Ele enganou sua mãe, enganou seu pai, enganou seu irmão, e ainda assim ele lutou com Deus no Vale de Jaboque, e ali ele se transformou, pediu: Senhor, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não mudar o meu nome, né? E ali ele mudou o seu nome porque o seu coração estava mudado. Assim como Daniel também, e seus amigos, quando se recusaram a comer da comida dos babilônicos, não se misturar com aquela situação toda que viviam, eles ali tiveram a sua postura, tiveram uma atitude, né, mostrando exatamente de que eles podem mudar a si e podem ter uma postura diferente em relação a tudo que está à sua volta. E o que a gente poderia fazer para mudar a nossa postura prática na nossa vida hoje? Pequeninas coisas, talvez quando a gente saltar da cama e dar um nocaute na preguiça, ó, vambora, preguiça que eu quero levantar e vambora, né? Vamos começar o meu dia. Talvez antes de pegar o celular, acho que muitas vezes eu também, nós pegamos, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é pegar o celular, né? Mas ao invés disso, vamos talvez fazer uma meditação, ler um pouquinho, orar, acordar um pouquinho mais cedo do que normalmente a gente já faz hoje, né? Mostrar que quem controla o nosso dia sou eu, né? E é como comer melhor. Para a gente comer melhor, a gente precisa da primeira garfada, né? Então, mudar a nossa postura e atitude nesse momento. Segundo ponto que eu acredito que vai fazer com que a gente possa enxergar as coisas um pouco diferentes é o nosso processo. É o processo, ou seja, é organizar toda a desordem que a gente está num passo a passo. Não adianta a gente achar que vai sair tocando uma sinfonia de Beethoven se a gente não começar a aprender o dó, ré, mi lá devagarinho no piano, né? Ou querer falar um inglês aí erudito da vida, se a gente não sabe nem o verbo to be. Então, vamos começar passo a passo, né? A gente precisa encarar essa caminhada uma perna após outra, um passinho após outro, né? Na verdade, é uma escadaria, não é uma cama elástica. A gente não vai ser alavancado de uma hora para outra, né? É um degrau, cada degrau a gente vai, esse processo de mudança, né? Manter o foco sem se atropelar. Eu também gosto muito da história de Moisés, porque ele foi de uma resiliência, de uma paciência enorme, né? Ele teve que tosquear muitas ovelhas para aprender a ser paciente. Não foi de uma hora para outra que ele aprendeu a aguentar mais de 1 milhão de pessoas murmurando no deserto por 40 anos, incomodando o ouvido dele, né? Então, foi muito importante ele aprender a ser paciente durante a sua caminhada no seu processo, nesse processo, né? E ele não era nem um pouquinho paciente, né? Até sugiro a vocês, assim, tem uma série na Netflix bacana sobre Moisés que saiu agora, são 3 capítulos, falando sobre a história dele, é uma coisa bem, bem, bem próxima da realidade. É uma história muito bonita. E, finalmente, é importante que a gente tenha propósito, né? O propósito é um alicerce de tudo, para a gente chegar no arranha-céu lá em cima, né? E mais importante para isso para que a gente possa cumprir os nossos propósitos nessa vida, é a gente pedir, dobrar o nosso joelho, né? Saber que a gente não consegue nada sozinho, né? E que a gente precisa de ajuda, né? A gente avaliar muito aquilo que a gente acredita. Eu sei que aqui a gente fala para pessoas que cada um tem suas crenças, né? Cada um acredita no que acha
que é para si, né? Mas eu quero dizer para vocês que é incrível quando a gente permite que a nossa vida pode ser trabalhada de uma forma positiva para que a gente possa realmente mudar um pouco a atmosfera que a gente vive, né? É, se a gente mudar as nossas convicções e naquilo que a gente acredita em melhorar, tenho certeza que a gente vai realmente alcançar os nossos objetivos. Eu queria ler um pequeno texto para vocês que está aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Tá num livro chamado O Maior Discurso de Cristo, está na página 13. Veja que incrível. As provações da vida, elas são obreiras de Deus para remover de nosso caráter as impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar e polir. O mestre não efetua trabalho tão cuidadoso e completo com material imprestável. Só suas pedras preciosas são polidas como colunas de um palácio. Eu, quando li isso, eu fiquei pensando, meu Deus, como que a gente pode, tão miserável que a gente é, tão pequenininho que a gente é, ser usado, né, por Deus nas suas obras. Ele poderia vir aqui e fazer tudo, mandar seus anjos, né, vir através de Jesus, enfim. Mas ele escolheu a gente para poder fazer as suas obras. Só que a gente é cheio de pontas, né? A gente é cheio de pedaços mal acabados, a gente é cheio de pedaços que precisam ser cuidados, lapidados. E ele usa a gente, usa o nosso caráter impuro, os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas ele vai cortando, ele vai aparelhando, ele vai desbastando, ele vai, através da nossa busca com ele vai cuidando do nosso coração, ele vai cuidando da nossa vida. E que tal a gente começar mudando um pouco a nossa postura hoje, né? Focando num propósito para um bem maior. Esse lapidador universal que é Deus, ele sabe a fortuna que a gente vale, o quanto a gente vale. E a gente vale muito para ele. A gente vale muito para ele e a gente vale muito para pessoas que também estão próximas a gente. Vamos permitir que ele, né, nos use como uma joia, né, da sua coroa e as suas mãos vão mudar o nosso viver a cada dia, sem dúvida, né? Eu queria deixar um versículo também final com vocês aqui. Está em Romanos 12:2. Tá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou repetir: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem com a gente. E por que a vontade de Deus naquele momento foi essa ou foi aquela. E talvez a vontade dele, talvez não, mas que muitas vezes a vontade dele não é a minha vontade. Mas a oração do Pai Nosso diz, né? Seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Por quê? Porque essa oração ela diz exatamente que a vontade de Deus é a vontade mais certa para mim naquele momento. Por mais que a gente não entenda, por mais que eu não entenda, né? Mas ele diz que se a gente se afastar desse modelo que o mundo quer colocar para a gente vai se transformar e a nossa mente vai se renovar. Que Deus abençoe vocês nessa semana, que a gente possa a cada dia crescer em sabedoria, e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. 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 Quanta riqueza. Muito obrigada, Claudinei, pela riqueza que Eu que você. agradeço a oportunidade de coração. Muito obrigada de todo o coração por ter sido esse instrumento e por ter permitido viver essa experiência que você viveu ao final dessa semana e trazer tanta coisa para que a gente possa refletir mesmo, através das coisas do dia a dia, né? Porque, como você fala, é importante trazer em Sim. prática a vida real. Não adianta nada a gente estar aqui se nutrindo, se lá fora acontece qualquer coisa, a gente entra no desespero e começa a blasfemar e reclamar. Então, uma pequena experiência que você teve a generosidade de compartilhar conosco hoje, isso serve para a gente refletir muito sobre os nossos murmúrios, né? Quantas queixas. Muito A obrigada. gente precisa realmente entender que
a nossa vida, ela realmente vai ter altos e baixos o tempo todo, né? Agora, a nossa atitude é que vai fazer a diferença. Não é que a gente não vai ficar chateado, a gente fica, né? Eu fiquei e ainda estou chateado, porque, nossa, você pensa em dinheiro, em trabalho, você pensa em um monte de coisa, né? Mas essas coisas que acontecem por um propósito. Existe um propósito debaixo do céu que a gente muitas vezes não entende. E a gente precisa, se a gente se entregar, se a gente se colocar sempre nas mãos de Deus, isso vai fazer diferença e a gente vai começar a compreender tudo de forma um pouco diferente. Não é fácil. Falar é muito mais fácil do que fazer, né? Mas só o dia a dia, só as atitudes vão fazer a gente a gente mudar. E é isso aí. Que lindo. Olha, já tem gente querendo ajudar você também, ó, postando no Insta. Muito legal isso. Depois ele passa para nós também, para a gente poder ajudar também nessa busca, né? Afinal, estamos todos conectados, todos conectados. Vou deixar aberto para quem quiser aqui fazer uma partilha nesse momento. Quem gostaria de comentar algo, perguntar, refletir, transbordar? Marcelo. Claudinei, tudo bem? Bom dia para todos. Obrigado aí pela tua contribuição. Eu acho que o que tu falou é mais ou menos como eu penso, assim, que o fato é neutro, né? Então, o que acontece é... Sempre o fato vai ser neutro. Depende muito da nossa reação em cima, né, do que acontece. Vamos fazer o máximo possível para tornar aquela experiência positiva, né? A gente pode tornar positiva ou negativa, mas o fato sempre vai ser neutro. Então, se acontecer alguma coisa, digamos morrer alguém da nossa família ou algum acidente, são coisas que não dependem de nós, mas como a gente vai reagir depende. Então, acho que isso faz toda a diferença para o nosso dia a dia. E muito das nossas aflições, para quem acredita, uma boa parte são de outras vidas. Mas muito é pelo que o Claudinei comentou, sabe? Eu acho que a nossa postura diante da vida, eu acho que é a forma como a gente encara as coisas. Então, por isso que eu acho que eu vejo que muita gente vive em cima da ansiedade, desses problemas que eu acho que a maior doença hoje do planeta, né? É isso aí, são as aflições, muitas vezes causadas por nós mesmos. Então, eu sugiro assim sempre que a gente encare o fato sempre como neutro e a nossa reação que vai tornar ela positiva ou negativa. Eu acho que era isso aí. Foi muito boa a reflexão do... Obrigada, amor. Obrigada por contribuir generosamente aqui. Vou deixar para mais alguém. Quem mais? Ainda temos tempo. Quem mais gostaria? Dá tempo de mais? Mas só queria falar uma coisinha, mais uma coisinha, que eu acho que é o exercício que a gente pode fazer essa semana. A gente vai aparecer, sem dúvida, coisas ruins nessa semana pra gente, né? Pra Vai. todo mundo. E acho que o exercício que a gente podia fazer é pegar assim, bom, eu vou estar no meio da aflição, no meio do burburinho, no meio da confusão que vai ser esse momento. Então, eu vou parar um pouco, vou respirar e vou pensar, tá, o que que eu posso tirar de bom disso? Eu tenho que achar alguma coisa de bom disso aí. Então, acho que o exercício da semana seria esse. O que acontecer de ruim para a gente essa semana, vamos pegar e vamos pensar o que que a gente pode fazer de diferente e de pensar assim, não, o que que Deus quer me ensinar com isso? Né? O que que Ele quer mostrar para mim acontecendo isso na minha vida, né? O Marcelo falou até de uma coisa, principalmente a morte, né? A gente não tem controle sobre praticamente nada à nossa volta. Mas a morte é algo é uma das coisas mais difíceis, a doença, a morte é uma das coisas mais difíceis de encarar, né? E talvez a gente ou passou ou vai passar, enfim, por alguma situação difícil. Eu acho que a gente ia tentar tirar lições positivas disso nessa semana. Mais alguém, gente? Temos tempo ainda. Márcia, bom dia, pessoal. Claudinei, que contribuição maravilhosa. Obrigada pelas tuas palavras. Eu não ia falar, mas o Claudinei falou, teve um ponto específico da fala dele que ele disse assim: a gente é tão miserável e ainda assim Deus utiliza a gente, né, para agir. Então eu vou compartilhar algo que aconteceu esse final de semana e às vezes a gente pede tanto para ouvir
a voz de Deus, a palavra de Deus, que é uma coisa que eu peço, e talvez a gente nem perceba quando ele tá agindo, né? E aí, depois que aconteceu, eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho certeza que foi Deus, porque eu não fui, né? Eu sempre deixo a minha cachorrinha no sábado lá com a minha mãe. E aí, geralmente, a minha mãe passeia com ela. Mas aí eu liguei para ela, né? Eu tava voltando da academia, eu liguei, ela me ligou e ela disse assim: "Ah, tu vai demorar?" Eu disse: "Não, eu já tô indo." Eu disse: "Ah, é porque eu ia passear com a Cacau." Aí eu disse: "Não, então pode passear." Dela: "Não, se tu já tá vindo, eu vou esperar e você passeia, então." E quando eu passeio com a Cacau, eu sempre passeio no parque. Eu sempre vou pro parque. E, e naquele sábado eu disse: "Ah, eu acho que eu vou passear com ela por aqui mesmo." E aí a minha ideia era passear ali em cima da Rua da Mãe, que é ali na rua 7 de Setembro. E aí quando eu peguei a Cacau, ela saiu correndo e ela subiu a rua da casa de apoio ali, sabe? E aí ela foi correndo, começou a passear por ali, e aí passou um rapaz. Ele era venezuelano, eu entendo alguma coisa, assim, de espanhol. E aí eu tava, acho que até escutando alguma coisa no celular, e ele me parou, e ele disse: "Ah, você sabe onde fica a casa de apoio?" Eu disse: "Ah, a casa de apoio é aqui." Ele tava quase em frente da casa. E eu continuei passeando. Eu vi que ele parou ali na frente, falou alguma coisa, e sentou do outro lado da rua numa mureta e ficou. Quando eu tava voltando, eu vi que ele tava sentado ali, que ele não tinha conseguido conversar. E o meu primeiro impulso foi: ai, meu Deus, ele não conseguiu o que ele queria e ele vai me perguntar alguma coisa quando eu voltar. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu vou, né, vai acabar para mim ter que ajudar esse cara. E aí, quando eu voltei, eu perguntei para ele: "E daí, não deu certo?" Daí ele disse: "Ah, eles não falam português, eu não consigo entender o que eles falam." Aí eu fui ali, ele falou que ele tinha vindo para cá fazia 5 dias, que ele ia começar a trabalhar na segunda-feira, que ele estava andando o dia todo e ele não sabia onde ficar, que tinham dito para ele que existia uma casa de apoio, mas ele não sabia onde era, e que ele não conseguiu conversar com aquelas pessoas, que ele estava muito cansado e ele não sabia o que fazia. Aí eu tentei conversar com o pessoal ali da casa, por óbvio que eles não aceitaram, porque não é o propósito da casa, né? Ele não era um paciente, nenhum acompanhante de paciente. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, tá, daí o que que eu faço, né? Aí eu tentei ligar para um assistente social que eu conhecia, a pessoa não atendeu, então a minha ideia era ajudar ele, indicando alguém que pudesse ajudar ele, não eu ajudar ele, né? E aí eu fui descendo com ele até ali a casa da minha mãe para ver o que que eu fazia. Essa pessoa não me respondia, eu mandava mensagem, eu mandava áudio. Enfim, né? Só para resumir, não é isso que eu quero contar, mas aí eu acabei pagando 2 diárias para ele passar o fim de semana no hotel, que na segunda ele começava a trabalhar. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Eu nunca passava por ali, eu não passeio com a Cacau, não era o meu propósito estar ali, então só pode ser Deus, não por mim, né? Não pela minha ação, nada disso, porque eu até fiquei pensando: meu Deus, vou gastar dinheiro agora com isso, não estava previsto isso. Eu pensei nisso, realmente pensei. Então, às vezes, como Deus age através de nós por um ímpeto mesmo, né? Não que eu, ai meu Deus, eu sou tão generosa, sou tão bondosa, vou lá e vou pagar de bom grado. Não, eu realmente pensei no dinheiro, né? Mas alguma coisa aqui dentro disse: gente, se ele veio falar comigo, não o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse cara dormindo na praça e eu vou vir dormir na minha casa? Então, quando o Claudinei falou isso, a gente é tão miserável, mas ainda assim Deus usa a gente. Eu fiquei muito pensativa, porque eu fiquei o final de semana inteiro pensando sobre isso, né? E aí, a primeira reação foi: ai, que saco, meu Deus, por que comigo, né? Ai, não podia ter abordado outra pessoa para outra pessoa ter que pagar, para outra pessoa ter que ajudar, não eu, né? Mas depois que eu fiz, né? E daí depois o meu marido foi lá no hotel levar umas comidas para ele. Aquilo me preencheu tanto o final de semana inteiro, e eu dormi tão bem, e aí ontem estava chovendo muito, eu falei: meu Deus, graças a Deus que eu fiz isso, né? Porque foi tão gostoso, assim, e eu tenho certeza que eu fiquei muito mais feliz do que ele, mas muito mais feliz do que ele, que fez muito melhor para mim do que para ele. Então, acho que eu só queria compartilhar isso porque tem muito a ver com o trecho que o Claudinei falou, assim, e foi bem especial perceber depois, não no momento, mas depois, que talvez fosse Deus agindo e não eu, né? Ai, que lindo. Nossa, gente, que inspirador, Cris. Que bom fechar isso, que bom. Nossa, hoje tá assim, tá.
a presença dele realmente faz toda a diferença nos nossos encontros. Então, só agradecer por isso, agradecer pela generosidade de todos aqui compartilhando. Eu acho que já tem uma notícia, deixa eu ver aqui no chat. Ah, tá. Já encontraram em Curitibanos, entendi. Tem um pessoal buscando, obrigada. Aqui. Agradecimentos a você, Claudinei, agradecer por você ter sido um instrumento. E vamos fazer aqui, eu sei que estamos aqui em um minutinho atrasados, mas vamos só finalizar hoje com uma prece, com uma oração que a gente possa levar os nossos pensamentos. Vou pedir licença a todos aqui, vou pedir que a gente possa canalizar hoje todos os nossos, a nossa mais alta prece, fé, e tudo que a gente puder enviar de bons fluidos lá para Joinville, para o hospital, lá onde está a Paty, que está aqui presente conosco, onde estão vivendo um desafio enorme, junto com um guerreiro de Deus, com o pequeno Benjamin, que está lá lutando para viver. Então, eu vou pedir aqui que todos nós, nesse momento, usemos esse espaço para elevar o nosso pensamento e imaginar esse hospital lá na cidade de Joinville sendo envolto por uma luz de cura, uma luz violeta, uma luz de proteção, que toda essa luz possa ser irradiada para todo o centro médico, para toda a equipe que cuida do Benjamin, todos os familiares, e para ele, nutrindo esse guerreiro de Deus com ainda mais força, com fé, acalmando o coração dos familiares e emanando todo o nosso amor, o mais puro amor. Vamos finalizar com o Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Finalizamos com uma nossa música. Aqui. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia Muita gratidão por hoje. imaginar Que a nossa semana que está só começando seja uma semana muito o abençoada. jeito que ele amava. Entregue a Deus. Seu Todos jeito simples os donos de conversar. da tranquilidade, da Cala o resiliência, coração de quem a o todos os donos e com todos os bons. Que nós possamos colher muitos frutos do nosso era espírito. Jesus de Nazaré. A paciência, a postura, Sua fama se o processo, espalhou e o todos propósito. vinham ver Obrigada por hoje, fenômeno do por ontem, jovem por amanhã pregador e por sempre. que tinha tanto amor. A atividade Claudinei já deixou para nós, que era tirar o que tem de bom, as lições. As lições. Beijo para todos, Aquelas ótima semana, até segunda-feira que vem. mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar